Olá, boa noite, sejam bem-vindos aos estúdios da Rádio Inquieta. Hoje abrimos as portas mais uma vez ao futebol distrital, especificamente ao Grupo Desportivo de Longos. Na altura em que comemora mais um ano de existência, são 29 já, e comemora no próximo dia 25 de março. Foi fundado no dia 25 de março de 1993, em Longos, e este clube imaranense é jovem, mas já tem muitas histórias para contar. Comemora 29 anos de existência na próxima sexta-feira e os últimos meses serviram para realizar sonhos. E precisamente esta época teve uma cor diferente, o verde do relvado sintético foi recentemente instalado e, portanto, com a equipa sénior a militar na primeira divisão da Associação de Futebol de Braga, temos aqui o presidente para falar sobre esta história já longa e já com muitas histórias e muitos caminhos para contar. E, portanto, Manuel Gonçalves, muito boa noite, muito obrigada por estar cá connosco. Sim, boa noite, a gente é que tem que agradecer. Muito obrigado pelo convite. E não lhe vou dar os parabéns para não dar azar, porque estamos a gravar e a transmitir o programa ainda antes da data do aniversário, mas vamos celebrar a história do clube e, portanto, começo por lhe perguntar, sei que tem uma história muito ligada ao próprio Longos, ao próprio Grupo Desportivo de Longos. Como é que começou esta história há 29 anos? Como é que foi criar este clube em 1993? É assim, Raquel, se me permite, eu até vou mais longe, porque de certo tenho uma história que de certo nunca ninguém contou. E assim, antes de existir o Grupo Desportivo de Longos, era Juventude de Longos. Portanto, já existiam sócios e então pronto. E depois, era muito engraçado que eu tinha talvez os meus 15 anos e o Longos participava no futebol de salão, não era futsal, era futebol de salão, na qual ainda era com tabelas, a bola não podia levantar mais do que 1 metro, pronto. E então eu ia sempre na moto com o meu pai, lá pronto, comecei então desde os meus 14, 15 anos, com o bichinho do futebol. E então, depois era engraçado porque nós, quando abriam as inscrições para o futsal, tanto nas Taipas como em Briteiros, o Longos, se o Longos se atrasasse a fazer a inscrição, eles próprios ligavam aos diretores do Longos que queriam que o Longos viesse, porque o Longos, quando entrava lá no recinto de jogo, digo eu, então, assim, olha, bem o Longos, porque aquilo era tanto pessoal, o pessoal vivia, havia muito bairrismo, viviam mesmo ali o futebol, e então, por essa razão, eles convidavam o Longos, porque ia mesmo muito pessoal ver futebol. Tínhamos um colega que tinha uma carrinha de caixa aberta, e o pessoal em cima daquilo, foi tempos tão bonitos, sem dúvida. E eu, por acaso, vinha pelo caminho, vinha-me a lembrar, assim, eu, se a Raquel me permitir, vou contar esta história, porque acho que há muito pessoal, estes jovens, de certeza absoluta que não sabem dessa passagem. E este clube anterior ao Grupo Desportivo de Longos foi fundado em que ano? O de Longos foi fundado em 1993. Quão mais velho era este clube inicial? Eu não posso bem precisar, mas imagina, eu tinha 13 anos, portanto, 13, 14 anos já jogavam futebol de salão, portanto, provavelmente já terá 30, para 60 anos. 60 não digo, mas 50, para cima de 50 anos tem. E em que momento é que se deu a passagem do Juventude de Longos para o Grupo Desportivo de Longos? Depois foi assim, eu como depois eu gostava muito de futebol, eu depois comecei a jogar também, mas aí já era futsal, comecei com aquelas pessoas mais adultas, e então, a partir daí, nós jogámos no futebol popular de Guimarães, no campeonato, jogámos no Inatel, tudo isto, imagina, gente sem campo, tudo isto tornava muito complicado, mas era bonito, era muito engraçado, sem dúvida. E hoje já com estruturas, infraestruturas dignas para o clube, mas estes 29 anos de história do Grupo Desportivo de Longos não foram contínuos, houve aqui pelo meio uma paragem, depois o Manuel também foi uma das pessoas que reativou o clube em 2018. O que é que provocou esta interrupção de 2 anos na história do clube, interrupção a nível competitivo, e depois o que é que fez ao Manuel querer reativar o Longos? O Longos fazia falta à freguesia? Sim, sem dúvida, porque assim, então, eu comecei então, eu mais os meus colegas, assim, pronto, vamos então federar o clube, vamos registrar o clube, porque o clube até aí era fictício, uma maneira de falar, mas não estava nada registado, não é? Então, um grupo de amigos, então, viemos registrar o clube, e então, a partir daí foi que o Grupo Desportivo de Longos começou a ficar mais ativo.
E como é que foi para si reviver novamente esses tempos? Certamente com a refundação, por assim dizer, em 2018, foi um voltar atrás no tempo para o Manuel. Isso sem dúvida, porque assim, a gente depois já sabia que ia ser muito complicado, porque, como deve imaginar, um campo, um recinto pelado, sem atividade, quando há atividade, é óbvio que, pronto, as coisas se vão mantendo mais ou menos limpas e dignas de se praticar desporto. Agora, imagina estar ali 2 anos, 2, 3 anos sem haver desporto, é óbvio que as obras estavam muito degradadas. Depois, claro, foi preciso, por acaso, a doutora Isilda depois disse: Manuel, vamos pegar outra vez, vamos tentar levantar o clube novamente, porque o que fiz, mais para voltar atrás, para responder à sua pergunta, depois, portanto, eu já tinha lá 5 equipas, quando a gente fundou, depois começámos com os séniores, e depois tínhamos 5 equipas, desde os infantis aos séniores, né? A jogar no pelado, mas era engraçado, porque nós, os meus colegas faziam as marcações para o futebol de 11, no domingo depois já havia o futebol de 7, eles ali a tirarem, mas com a lâmina, que aquilo era só lâmina no tempo de inverno, eles então a tirar aquela marcação para fazer outra marcação, mas eram tempos muito bonitos, muito bonitos. E clubes do futebol popular, do futebol distrital, como o Longos, vivem muito dessa paixão que os dirigentes têm, que as pessoas da terra têm. É custoso ser presidente do Longos, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Muito gratificante, e então eu só tenho a agradecer aos meus colegas, porque eu tenho lá um grupo de amigos na direção, porque eu sem eles também, e desde já quero deixar um abraço grande para todos eles, porque eu sem eles também não era ninguém, e posso lhe dizer que eu tenho os melhores diretores do mundo, porque nós damos-nos super bem, aquilo realmente é como uma família, e quando é assim tudo se torna mais fácil. E de que forma é que ao longo dos últimos tempos as coisas mudaram? Não só no futebol distrital, mas no Longos em si também. As coisas mudaram porque mudaram os tempos. O próprio futebol mais profissionalizado acaba por se afastar um bocadinho dos adeptos. Como é que vê essas mudanças? Tem saudades dos tempos mais antigos ou estes tempos de agora também são muito bons? Tenho saudades do tempo antigo, sem dúvida, porque há uma eu também jogava futebol, claro que a paixão era diferente. Não, agora em termos de dirigir é totalmente diferente, mas a paixão é enorme e nós gostamos, da forma que a gente gosta do grupo desportivo de Longos, não é fácil a gente se desligar, e então eu depois deixei, por uma razão, acabei os mandatos, tive para 4 ou 5 mandatos seguidos, e então era impossível a gente dar continuidade, e depois, mesmo a gente não pagando nada a ninguém, que o Longos mesmo hoje não paga nada a ninguém, é muito desgastante, e então eu disse aos meus colegas que não tencionava continuar, e então pronto, então veio outra direção, estiveram mais 2 anos, mas a partir daí então pronto, não tiveram condições, porque os tempos começaram a se tornar difíceis em termos de dirigir, porque não haviam apoios, e nessa razão então resolveram por bem encerrar o clube, por algum tempo. E depois regressou o Manuel novamente, uma cara bem conhecida. Também é importante ter uma cara conhecida como a do Manuel para dar as boas-vindas a quem chega de novo, para chamar as pessoas aos estádios, aos complexos, para acompanhar o Longos. É a referência do Longos, o Manuel é uma dessas referências. Eu não quero dizer que sou a referência, mas pronto, por acaso sinto muito orgulho quando as pessoas me dizem: Manuel, também se não fores tu, estou cá, mas é assim, mas eu também não penso dessa, porque é assim, o Manuel não vai andar lá toda a vida. E eu, por acaso, agora neste último mandato eu coloquei alguns membros assim dos 20 anos, jovens mesmo, para eles começarem a adquirir o bichinho para que depois me sucederem. Eu já lhes disse que vós ides preparando, porque eu não vou andar aqui toda a vida, e então vós agora tendes o caminho já aberto, portanto a partir de agora torna-se tudo muito mais fácil. E parece-lhe que essa sucessão já está garantida, esse bichinho entretanto já cresceu, porque há eleições já no final do ano, não é? Sim, sem dúvida. E os meus colegas, o que é que eles me transmitem, mesmo esses jovens: Sr. Manuel, a gente não tem capacidade, a gente ajudar ajuda, mas para assumir não. E eu disse: pronto, enquanto que eu puder, pronto, estou por cá, e o clube não desiste. Fazemos aquilo que podemos, mas então é como eu volto a dizer, com este grupo de pessoas que eu tenho ao meu lado, eu faço 2, 3 mandatos e sinto-me bem, toda a gente, aquilo é como eu volto a dizer, é uma família. E quando é assim, tudo se torna mais fácil.
E qual é a mensagem que quer passar aos jogadores quando eles chegam, também à sua equipa? Quais são os valores principais do Longos? O que é que um jogador chega e o que é que ele tem de saber para representar e para vestir a camisola, uma destas que estão aqui? Primeiro é assim, um jogador quando vem jogar para o Longos já tem informações de outros que passaram pelo Longos. E o que é que geralmente acha que passam uns aos outros? O que passam é o seguinte, é bom ambiente. É bom ambiente, é a disciplina, é a gente aquilo que promete, cumpre. E então, temos um ambiente fantástico. Nós, eu vou entrar já na parte do desporto. Nós todas as quintas-feiras, no final do treino... É um churrasco, não é? É o churrasco. Portanto, e os jogadores, o que é que eles me dizem? Manela, vós não deixeis aquilo acabar, porque realmente aquilo é bonito. Portanto, e essa mensagem que vem cá para fora, e todos os atletas... convívio, sobretudo. Sem dúvida. Todos os atletas que passam pelo Longos ficam contentes pelo convívio que lá existe. É mesmo uma família. E antes de falarmos do plano desportivo e dos churrascos, que também entra no plano desportivo no Longos, falar deste aniversário. São 29 anos. A celebração, a efeméride, ocorre já na próxima sexta-feira. Foram 2 anos a festejar o aniversário em pandemia, com os eventos cancelados, com as celebrações canceladas. Ainda estamos mais ou menos na pandemia, mas quais são os planos para festejar este 29º aniversário em 2022? Os planos vão ser totalmente diferentes, porque nós, nesses últimos 2 anos, infelizmente, não conseguimos comemorar. Portanto, este ano, se Deus quiser, e eu acho que vai ser possível, e inclusive já temos o jantar de aniversário marcado, e desde já faço um convite àquelas pessoas que queiram participar no jantar, os associados, simpatizantes, amigos, que ainda podem ligar, que ainda há vagas para eles ir comemorar connosco. Portanto, penso que vai ser uma festa, porque depois destes 2 anos sem se conseguir comemorar, acho que este ano vai ser tudo muito mais bonito. E por falar na pandemia, e já vamos falar em mais detalhe também no plano desportivo, porque afetou todas as esferas da vida dos clubes, as pessoas afastaram-se um bocadinho, porque também não puderam festejar o aniversário, por exemplo, que é sempre um evento muito importante. As pessoas afastaram-se ou sentiram esse amor e esse carinho na mesma? Sem dúvida que as pessoas que se afastaram um pouco, não é? Porque sabe que ao fim de semana, pelo menos as pessoas tinham aos sábados, quando existiam jogos, e como você frisou um bocado e bem, a questão do churrasco, eles tinham tantas saudades daquele churrasco que, pronto, estamos tão ansiosos que o Covid acabe para a gente voltar a ir lá comer uma febre. Ali não é bifanas, ali é febre no pão, portanto aquilo é espetacular. Isso, nem há palavras para descrever isso, porque a febre é tão boa, que é a imagem de marca do clube. Sem dúvida, eu tenho adeptos e associados que eles praticamente nem assistem aos jogos. Eles encostam é o convívio, eles encostam-se ali ao bar, comer a dita febre e beber umas pinguitas e saem dali todos contentes, sem dúvida. E vamos falar desta comunidade muito especial que rodeia o Longos, mas antes disso, o Longos é um dos clubes mais periféricos do concelho, fica mesmo na fronteira, em terreno quase fronteiriço, e portanto fica um bocadinho afastado do centro do concelho, do centro da cidade, e isso torna tudo muito mais difícil. As dificuldades que já existem são, se me permite a expressão, ainda mais difíceis. Sem dúvida. Mas é como eu volto a dizer, como existe lá, como existe um bom ambiente, e o bom ambiente acaba por trazer... Eu tenho atletas que vão daqui de Guimarães jogar para Longos. Portanto, eu sei que não é fácil, não é? E eu sinto muita pena em não lhes poder retribuir com os subsídios de transporte, mas pronto, o Longos não, como não dá, para estar a dar a uns e não dar a outros, então nós optamos por bem... pronto, se a gente tiver possibilidades, ainda por acaso ainda falei este ano, se tiver possibilidades no final da época de dar uma ajudazinha de custo, tudo bem, a gente cá está para ajudar, mas não prometemos nada. Portanto, os atletas, sabemos que estamos ali numa encosta, é a última freguesia de Guimarães, não se torna fácil, por vezes para fazer uma equipa, por vezes são atletas que as outras equipas já não os querem, não é não os querer, mas já não se encaixam lá nos plantéis deles, então esses atletas, pronto, é que a gente acolhe. E é mais difícil, mas as vitórias também são mais saborosas quando as conseguem. Isso sem dúvida, porque quando se consegue as vitórias, aquilo é uma alegria, e depois cá fora, quando no final dos jogos, então comemoramos ali, a comer as tais febres e beber umas pingas, e aquilo é fantástico, aquilo é bonito.
E uma das maiores vitórias da história do Longos aconteceu há pouco tempo, a inauguração do sintético, que era muito desejado por toda a gente, pelo Manuel também. E na altura, a senhora Isilda Silva, que é presidente da Junta de Freguesia de Longos, disse que ter um campo sintético em Longos não tem o mesmo significado que ter um campo sintético nas Taipas, em Ponte ou em Brito. Sente isso também? Tem um significado especial? É verdade, é por isso, sem dúvida, porque, e desde já queria agradecer à doutora Isilda, que ela também tem uma cota culpa, não é culpa, no bom sentido. Sim, no bom sentido da gente colocar o sintético, agradecer, desde já lhe dar os parabéns pelo apoio que ela nos deu. À Câmara Municipal, porque também eu vou frisar, o Dr. Ricardo Costa, o Dr. Paulo Renato, foram pessoas incansáveis, nas quais a gente adquiriu bastante amizade, e, quer dizer, mas foi um trabalho muito difícil de conseguir, mas para nós, quando a gente viu lá o verde, aquilo para nós, isto foi um sonho, sem dúvida, assim, pronto, isto já nem parece Longos, e agora realmente, sem dúvida, que está lá um campo muito bonito, ainda falta lá fazer mais algumas coisas, algumas obras, mas vai se tornar um campo muito bonito. E na altura da inauguração, que foi em agosto de 2021, há relativamente pouco tempo, a senhora Adelina Paula Pinto, disse que a concretização da obra e a instalação de sintético foi em grande parte fruto da insistência do Manuel. Portanto, para o Manuel, enquanto sócio adepto, tendo que ter insistido tanto com as instâncias, com as pessoas nas instâncias superiores, isso também teve um gosto especial para si, enquanto adepto, enquanto pessoa que acompanha há tanto tempo o Longos e enquanto presidente? Sim, sem dúvida. Foram muito tempo, mas o mérito é de todo o meu elenco, porque trabalhámos, deu-nos muitas horas de cabeça, sem dúvida, muitos processos que a gente meteu para a Câmara, muitas conversas, muitas reuniões que a gente teve, e graças a Deus o sonho foi concretizado, mas com muito trabalho, mas graças a Deus foi concretizado. E como é que está o complexo do Longos neste momento? Aquela zona em que jogam, em que convivem, como é que está neste momento? Que melhorias foram feitas ao longo dos últimos anos para além deste sintético? As melhorias, já fizemos o muro de suporte de terras, que tinha que ser efetuado, porque é o suporte lá de uma parte do campo. Agora temos que concluir o resto do muro. Já falei com o Sr. Vereador da Câmara Municipal, que ele disse que nos ia também ajudar. Gostávamos de temos lá um espaço que, antes de chegar ao recinto, que está em terra batida, também queria ver se deitava um esfalque, um alcatrão. E queremos ainda concluir a parte da vedação do campo. Portanto, isso são as obras que a curto prazo a gente quer concluir. E para além disso, o que é que falta fazer? Há melhorias que querem fazer para trazer mais adeptos, mais sócios ao Longos? Também sentem que estas melhorias que fizeram trazem mais pessoas ao estádio, ao complexo? Sim, realmente tornou-se muito mais fácil mesmo adquirir patrocínios. Os patrocinadores ficaram todos contentes quando chegaram a vir lá ao campo. Realmente tivemos mesmo muitos patrocínios, e desde já gostava de lhes agradecer também o apoio que eles nos têm dado, porque sem eles tudo era muito mais difícil. E pronto, e agora penso que no futuro, e agora nós também vamos, talvez agora em abril, fazer captação de jovens, porque já fiz ver aos meus colegas e a ideia que eu tenho, mas assim, nós não decidimos nada sem primeiro conversar. É por isso que eu volto a dizer, nós temos um grupo de amigos lá na direção, é uma família mesmo, e a gente reúne com todos os projetos que a gente faz em comum acordo. Portanto, felizmente todos nos damos bem, e então foi como eu já lhes transmiti, que realmente para o crescimento do nosso clube, a formação torna-se muito importante. Até porque o Longos já teve escalões de formação, depois acabou por ter de interromper, e sentem que agora é fulcral voltar já para na próxima época ter escalões de formação? Sim. Nós vamos começar então com os meninos dos 4 ou 5 anos até aos 12, 13 anos. E pronto, e depois vamos ver, vamos andando e vamos vendo, mas de uma forma geral, eu gostava imenso de ver lá. Para mim, a minha paixão é ver lá miúdos a jogar, a praticar desporto. Nós, no final dos jogos, eu sinto um orgulho tremendo,
que às vezes há lá criancinhas, vão lá pisar o sintético, vão correr, e para mim é uma alegria vê-los a correr naquele sintético. E quando eu tiver ali os jovens jogar, foi coisa que eu sempre gostei, e se Deus quiser, brevemente vamos voltar a ter lá jovens a praticar o desporto, mas para mim realmente é uma alegria enorme. E na altura em que foi confirmada, ainda antes de falarmos da formação e da parte desportiva, que já lá vamos, quando foi confirmada a instalação do sintético, na altura fizeram um sorteio para a angariação de fundos para concluir as restantes obras que eram necessárias. As pessoas responderam muito bem a esse pedido, a esse apelo, não só de Longos, mas do resto do concelho. Sentiram esse querer retribuir? Sem dúvida. Quando a gente pôs o anúncio na nossa página, os nossos imigrantes que estavam no Mónaco e em França, eles aderiram e deram-nos os parabéns, e nós cá estamos para colaborar convosco. Desde já que também quero agradecer a todos os nossos imigrantes, que foram muito importantes também para a conclusão da nossa obra. Fizemos um sorteio, na qual também gostaria de agradecer, além de amigo, o nosso treinador, o António Pereira, que foi uma pessoa. O nosso clube tem crescido muito, graças a Deus. Ele também tem uma cota de culpa no bom sentido, não é? Mas além de amigo, realmente, sem dúvida, ele tem-nos ajudado bastante. E a comunidade de imigrantes, eu ia tocar nesse ponto também, porque somos uma região de imigrantes, somos um país de imigrantes, aliás, e todos os clubes têm estas comunidades fora do país que querem acompanhar os clubes e querem estar perto, e se calhar por estar longe acabam por também gostar ainda mais um bocadinho, porque estão longe e é difícil acompanhar os jogos e o que acontece. E nomeadamente quando foi inaugurado o sintético, fizeram e organizaram um jogo entre imigrantes. Esta comunidade é fulcral para o Longos. É verdade, sem dúvida, porque o que é que eles nos diziam? Uma coisa é a gente ver o campo no Facebook, e pronto. Mas outra coisa, quando eles chegaram ao recinto desportivo, não, outra coisa é estar aqui presente, ver com os próprios olhos. Isto realmente está aqui uma obra fantástica. Portanto, e eu senti neles que eles também ficaram, assim como nós, ficaram todos orgulhosos pela obra que foi efetuada. E as pessoas da freguesia? Falou aí no início que sempre que o Longos ia jogar era uma festa, que até queriam que o Longos fosse jogar porque era garantido que ia estar muita gente a ver. Sim. Ainda hoje é assim? Ou não tanto? Não, infelizmente a pandemia tirou bastante pessoal dos recintos desportivos, não é? Mas nós temos lá uma pequena bancada que sinto orgulho mesmo, em todos os jogos praticamente a bancada está repleta, está cheia, portanto... embora que não é só do pessoal da freguesia, mas depois amigos dos atletas e familiares, não, e por acaso a bancada está praticamente cheia. E quando em 2018 ativaram o clube, foi fácil fazer as pessoas depois aproximarem-se, fazerem sócias, irem ao estádio, ou é um trabalho que ainda está em curso? É assim, Raquel, já sabe, depois de estar 2 anos sem atividade, tornou-se muito complicado, porque desde a preparação do campo, que estava um bocado degradado, as obras em si, os balneários, deu-nos muito trabalho. Mas foi em pouco tempo, nós pusemos outra vez as pessoas ali a aparecerem aos jogos e a comer a dita febra. E começaram aí, a gente começou a sentir apoio dos nossos adeptos e a dar-nos força para que então, e aliás, e hoje estamos com o recinto desportivo bonito, graças também a eles, né? Porque sem a colaboração deles também nada disto era possível. Né? E em 2020, no final da época 2019-2020, o plantel decidiu juntar a Caixa das Multas, acho que é assim que se chama, e doar à Cercigui e também à Casa da Criança de Guimarães um valor igual para cada uma das instituições. Esses valores também são fundamentais na identidade do Longos. É uma coisa que querem fazer constantemente. As dificuldades são para todos, não é? E também para o clube. Mas gostam de tentar ajudar e de ajudar sempre que podem, ser solidário é importante. Sem dúvida, foi um gesto muito bonito que os meus colegas tiveram, meus atletas também tiveram, porque em vez de eles, o dinheiro das multas que era para eles fazer um jantar, e então acharam por bem doá-lo então às associações, e eu realmente senti muito orgulho. Portanto, isso só aí demonstra o bom ambiente, a amizade que existe entre todos, e só assim nós no futebol distrital, só com a amizade é que se consegue os frutos, né? E estas coisas, a boa vivência, e estes clubes pequenos
só evoluindo desta forma, porque sabemos que em termos monetários não é fácil. E depois assim, nós felizmente temos sempre, gostamos de passar na rua e não trocar uma coisa de rua, não é? De passeio, não é? De passeio. Gostamos de andar com a cara levantada, portanto, nós tudo aquilo que prometemos cumprimos e, portanto, e sendo assim, as coisas tornam-se muito mais fáceis, as pessoas andam mais contentes e não há aquela ideia das pessoas, olha, afinal prometeram e falharam. Não, e nós realmente acho que os meus colegas estão todos de parabéns. E já falámos um bocadinho da formação, dos planos para reativar os escalões de formação, que o Manuel tanto quer concretizar, mas não ter formação é muito complicado também para depois constituir os plantéis da equipa sénior. É mais difícil porque, no fundo, tem de se ir sempre buscar a outro lado, tem de se esperar sempre pelos outros, isso complica tudo as coisas. Sem dúvida, e depois, assim, quando há dinheiros, tudo é mais fácil para se fazer um plantel, não, uma equipa. Portanto, quando não há, tudo se torna mais complicado. E havendo formação, é óbvio que já ajuda bastante. E é como eu volto a dizer, mas nós, felizmente, com a amizade que temos com os atletas, pessoas amigas, tem-se tornado mais fácil fazer os plantéis, só que não nos podemos dizer, olha, vamos fazer um plantel para subir a divisão. Não, isto não é possível a gente prometer isto aos associados, mas plantéis para competir e fazer um bom campeonato, isso fazemos de certeza absoluta. E também os pais que vão ver os jogos, os próprios jogadores que já têm filhos, também querem pôr as crianças no Longos. Sentem esses pedidos chegam-nos até vocês? Sim, sentimos que os pais querem colocar os miúdos a praticar o desporto, mas também sentimos que vai ser uma tarefa um bocado complicado, porque nós temos o Sandinense, temos o Ponte, temos o AS de Santa Fé, que tem formação, e sabemos que vai ser um bocado difícil no início, mas se Deus quiser, já falei com um coordenador e ele me disse apareçam 3 ou 4 ou 5 ou 6 miúdos, vocês não desanimem, porque depois, entretanto, um amigo traz outro e então vocês brevemente já conseguem ter aqui bastantes miúdos a praticar desporto. E os planos são para abrir a formação aos meninos e às meninas também, a todos? Sem dúvida, porque eu gosto imenso de ver as meninas também a praticar desporto. E falou das equipas, de constituir um plantel competitivo, e vamos agora falar um bocadinho da equipa sénior, que compete na Série D da primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Neste momento está com 29 pontos, no 5º lugar, 17 jogos disputados, pouco já para disputar, são 7 ou 8, julgo que o Longos ainda tem um jogo em atraso. Matematicamente ainda está em alcance os lugares iniciais, os lugares cimeiros da subida à divisão de honra, mas são contas que já são muito complicadas de fazer, ou ainda mantém alguma esperança assim muito pequenina de pelo menos subir um bocadinho na tabela. Oh, Raquel, é assim, eu vou dizer aqui uma coisa que ontem o meu treinador foi engraçado, porque eu por acaso assisto sempre às palestras, eu dificilmente falho um treino, estou sempre lá presente porque eu gosto de acompanhar, assisto às palestras antes de jogos, já segunda-feira, para falar sobre o jogo do fim de semana passado. E então ele ontem, gostei da atitude do meu treinador, que ele não deu palestra nenhuma, só pus lá no quadro, eu quero, no final da época, quero chegar a este lugar. E com todo o respeito que eu tenho pelas equipas que vão à nossa frente, mas o objetivo do Longos, sem dúvida, é chegar ainda ao 2º lugar. Que pode ser potencialmente de subida de divisão, sim, isso que almejam, a divisão de honra? Sim. Inicialmente não era esse o nosso objetivo, mas consoante o campeonato se vai arrastando, nós temos agora a noção que realmente faltou ali um bocadinho para que porque nós iniciámos, graças a Deus, muito bem o campeonato. 100% vitoriosos nas primeiras jornadas. Foi verdade, em 6 jogos tínhamos 5 vitórias, se não me engano, e um empate. Depois tivemos ali uma quebra. Agora voltamos, graças a Deus, os resultados começaram a aparecer novamente e é como eu volto a dizer, com todo o respeito que tenho com as equipas que vão à nossa frente, mas o Longos promete muito trabalho
e queremos tentar chegar ao segundo ou máximo terceiro lugar. Portanto, o balanço é positivo até agora? Sem dúvida, o balanço é positivo, porque, e é como eu volto a dizer, aquilo, o ambiente que eu tenho lá no meu plantel, que aquilo é uma família, e ainda estes dias estive a conversar com um presidente de outro clube, que ele disse assim: Manel, eu não sei o que é que vocês fazem para ter tantos jogadores e para fazer o campeonato que estão a fazer sem pagar nada a ninguém. E eu fui muito prontório e disse: olha, é a disciplina, é o bom ambiente que nós lá temos. Tu és capaz de não acreditar, mas nós inscrevemos 24 atletas e tu vais lá ver um treino. Nós, em todos os treinos, temos 22, 23 atletas a praticar o desporto. Portanto, isso aí vê-se a união que existe no nosso grupo. E depois aos tais churrascos, depois dos treinos, o ambiente nesta altura disse que não falta a um treino, a uma palestra, está sempre presente nos momentos da equipa. Como é que está o ambiente neste momento? Como é que o descreve para quem estiver a ver? O ambiente está fantástico, as pessoas estão unidas, as pessoas querem e agora sentem realmente que naquela quebra que nós tivemos, se as pessoas se tivessem dado mais um bocadinho, de certo, nós neste momento estávamos mesmo em segundo lugar, mas pronto, mas eu sinto a equipa unida, sinto ali o grupo mesmo unido, com bom ambiente e feliz pelos resultados que têm conseguido ultimamente. Portanto, estou convicto realmente que a tarefa não vai ser fácil, não é? Como a gente falou, mas com o trabalho de toda a gente, acho que vai ser possível. E falámos no início, 100% vitorioso. Foi uma sequência de jogos vitoriosa, depois o contrário, seguiu-se uma sequência de derrotas. Numa fase da temporada, depois de uma derrota, eu acho que foi em Vizela, diante da equipa B do Santa Eulália, o treinador do Longos, o Sr. António Pereira, já falou dele, disse, e cito: estamos a incomodar muita gente. Na altura queixou-se das arbitragens, da arbitragem especificamente daquele jogo. Sentem-se prejudicados de alguma forma neste campeonato, ou foi um jogo em que a equipa de arbitragem não teve bem, como qualquer equipa tem um dia mau? É sim, Raquel, é óbvio que os árbitros são seres humanos, não é? E todas as pessoas erram. E por vezes temos que dar o benefício da dúvida. É óbvio que nós, naquela fase, com a cabeça quente, por vezes as pessoas agem de uma forma diferente, não é? Pronto, mas temos a noção que, eu não quero dizer que as pessoas que erram de propósito, mas tivemos noção que em alguns jogos que realmente o Longos foi bastante prejudicado. Mas é um problema geral, ou seja, é um problema geral das arbitragens ou é um problema com o Longos? Não é problema com o Longos, é mesmo às vezes as pessoas, como eu volto a dizer, são seres humanos e erram. São jovens árbitros que têm um potencial à frente deles e eu por acaso gosto muito, quando vejo jovens, incentivos e mesmo às vezes quando eles cometem erros, eu por acaso falo com eles e pá, vocês erraram, mas para a próxima tentem corrigir estes erros porque vocês têm um bom futuro pela vossa frente. Eu sei que não é fácil dirigir jogos, mas pronto, mas com jogo atrás de jogo e vendo depois, corrigindo os erros então que cometeram nos jogos anteriores. Portanto, mas eu volto a dizer, eu acho que os árbitros não erram de propósito. Isso era antigamente que havia assim os árbitros mais, como é que eu ia dizer, com uma certa idade que já não tinham futuro nenhum e então aí sim, aí havia árbitros mesmo tendenciosos. Agora não, agora voltando ao que estava a dizer, que o Longos, claro que o Longos é como o meu treinador dizia, é verdade, o Longos começou a incomodar muita gente, porque o Longos agora não é um clube de coitadinhos, portanto o Longos é um clube organizado, é um clube que cumpre com as suas obrigações e claro que andou ali algum tempo a incomodar muita gente e neste momento ainda incomoda, porque nós notamos, e eu por acaso quando tenho tempo, aos fins de semana, tempos livres, além do meu clube, e gosto de ver clubes de vizinhos da nossa série e não só, e então, desculpe, mas eu depois perdi-me. Não há problema, estava a dizer que gosta de ir ver os outros clubes e estávamos a falar das arbitragens e do Longos, como disse, incomodar algum deste estatuto, porque já não é um clube de coitadinhos, era isso que estava a dizer. É como o meu treinador dizia, que o Longos agora já não é um clube de coitadinhos, é um clube que já é respeitado e então eu noto que às vezes há equipas contra o Longos, parece que dão tudo, porque o Longos parece um algo a bater
e então a gente depois vai ver esses mesmos clubes, essas mesmas equipas a jogar com outros clubes e a atitude parece que é diferente. É assim, eu posso estar enganado, porque a gente por vezes... Também somos um bocadinho tendenciosos. Estamos a ver o nosso clube e, claro, e é complicado que às vezes puxamos a brasa só para a nossa sardinha, não é? Mas pronto, basicamente é isso. É que o Longos deixou de ser um clube de coitadinhos. E disse que o Longos não paga aos jogadores, disse isso já durante esta conversa e disse também que gosta de ir ver os outros clubes. Qual é a avaliação que faz do desporto distrital, do futebol distrital mais especificamente? É cada vez mais competitivo e cada vez mais difícil para clubes como o Longos que não pagam aos jogadores ter plantéis de qualidade e competitivos? Sim, esta série sem dúvida que tem 7 ou 8 equipas muito competitivas. Mesmo muito competitivas. Inclusive nós de vez em quando vamos fazer jogos de treino com equipas de divisão de honra e eles dizem mesmo assim, pô, vocês têm uma equipa de divisão de honra, porque jogam muito bem futebol, equipa organizada, pronto, mas temos a noção que não temos, podemos ter vontade. Não era que podemos ter vontade de jogar na divisão de honra, mas falta o melhor, que é o poderio do financeiro, não é? Porque nós já sabemos que, pronto, é óbvio que era um orgulho chegar à divisão de honra, mas sabemos que depois se torna muito mais complicado, porque sabemos que o destino que está traçado, porque não há dinheiros para depois, nós temos que contratar outro tipo de atletas, os orçamentos depois ficam muito mais elevados. E então, eu acho que os nossos clubes que não estão preparados para essas divisões. E esta foi a primeira época com o sintético no complexo do Longos. Isso também facilitou um bocadinho na altura de contratar um jogador, de lhe dizer, olha, já não vai jogar no pelado, vai jogar no sintético. Isso é um fator importante nestas negociações pré-época? Sem dúvida, porque o ano passado cheguei a falar com alguns atletas, mesmo além da amizade, eles me diziam, Manel, eu até ia jogar, mas se fosse sintético ia. Pelado não, portanto, mais uma razão que nós com o sintético se torna mais fácil para adquirir os atletas, não é? E com 29 anos, quase numa marca redonda, qual é o futuro do Longos? É um clube em crescimento, é um clube que está com cada vez mais vitalidade conforme passam as épocas e que tem ainda muito para realizar no futebol do concelho. É verdade. Então, nós agora, e mesmo o projeto, como já falámos anteriormente, passa pela formação. Vamos concluir então o resto das obras, para que então sim, vamos tentar apostar mais um pouco, assim, pronto, nós este ano vamos fazer uma equipa mesmo para subir divisão, porque é como eu volto a dizer, é sempre um orgulho passar pela divisão de honra, mas é isso que eu digo, torna-se muito complicado, mas vamos ver o que é que o futuro nos vai dizer, não é? E o que é que diz às pessoas que acompanham o Longos e àquelas que ainda não acompanham, mas que o Manuel gostava que fossem ao estádio? Qual é o melhor convite que lhes pode fazer? O convite que eu lhes posso fazer é que apareçam, porque quem não conhece o nosso recinto desportivo ou que vê só através do Facebook, que venha lá ver presencialmente, porque eu acho que está lá um recinto muito bonito, que apareçam. Nós lá estamos para o receber. E se for preciso até lhes oferecemos uma febra, que é para eles depois no futuro aparecer mais vezes. Portanto, e é o apelo que eu lhes dei, eles que apareçam, porque o futuro do Longos é risonho, e se toda a gente colaborar e remar para o mesmo lado, como tem sido até agora, penso que o Longos a curto prazo vai ser um clube, além de ser um clube histórico, que para mim já é um clube histórico, na associação já está... pronto, a gente já é lá tratado de uma forma diferente, porque já são muitos anos, e então as pessoas se unirem, que eu acho que as pessoas em Longos estão unidas, e através do sintético ainda mais, e eu acho que a curto prazo mesmo Longos vai ser um clube que vai dar muito o que falar. Manuel, muito obrigada pela conversa e pela partilha destas memórias que já têm tantos anos. Falaremos certamente mais vezes. Boa sorte para o resto da época e os parabéns depois dar-lhe-emos em nome da Rádio Inquieta, para já ainda não, para não dar azar. Da minha parte é tudo. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigado e eu é que agradeço. E felicidades para a vossa rádio. Muito obrigada. Muito obrigada, boa noite e voltamos em breve para falar mais de desporto e de futebol. Até à próxima.